Tucker Carlson, ex-âncora da rede americana Fox News e reverenciado pela direita nos Estados Unidos, especialmente pelos apoiadores de Donald Trump, resolveu fazer uma entrevista com Vladimir Putin. Além de toda a polêmica em torno da entrevista, da discussão de questões éticas em se entrevistar alguém como Putin, essa entrevista trouxe à tona uma outra realidade. O apoio da esquerda e da direita no mundo todo a Vladimir Putin. Por motivos diversos, cada um à sua maneira, esses blocos, direita e esquerda, acabam apoiando Vladimir Putin. E, obviamente, é um caso extremamente curioso quando se pensa na rivalidade entre estes dois grupos. Para se ter uma ideia, muita gente aqui no Brasil vai para a rede social defender Vladimir Putin como se estivesse defendendo o agressor ali da guerra na Ucrânia, porque há, digamos assim, uma teoria conspiratória por trás de tudo. Você não está ouvindo aí a verdade sobre Putin. Na verdade, o Ocidente tenta maquiar a realidade. Vamos ouvir o Vladimir Putin, essa foi uma das alegações do Tucker Carlson, porque ele deve ter algo a falar que a gente ainda não sabe, que a gente tem sido enganado principalmente pela mídia ocidental, que obviamente não é lá essas coisas. A gente sabe que a mídia ocidental, em sua maior parte, é extremamente enviesada, pró-esquerda. Fica difícil você colher o que é realidade, o que é fato, daquilo que é simplesmente narrativa. Porém, muita gente tem caído no conto do vigário de que, na verdade, Putin não está sendo mostrado da forma como deveria. Na verdade, existe uma conspiração aí para que ninguém saiba de fato quem é Vladimir Putin e por que ele age da forma que ele age. E aí você tem grupos dos dois lados, de esquerda e direita, defendendo Putin, defendendo os motivos pelos quais ele realmente tem justificativas para ter invadido a Ucrânia e continuar massacrando os ucranianos até agora, quase 3 anos de guerra. E isso é um fato extremamente curioso. Esquerda e direita unidas a favor de Vladimir Putin. O povo da esquerda geralmente defende o Putin porque vê nele um líder contra o eixo americano de liderança no cenário internacional. Putin faz frente aos Estados Unidos, Rússia, China, Irã, por exemplo, são países que representariam uma nova ordem internacional. E obviamente que a esquerda, com seu anti-americanismo, aliás, pode ser imperialista, desde que não seja os Estados Unidos, vai defender Putin, dentre outras coisas, por esse motivo, a luta contra a liderança americana. Já o povo da direita encontra em Putin um conservador, que ele não é. Acham que Vladimir Putin é um conservador porque de fato ele é contra a agenda woke, a agenda da lacração. O que não quer dizer que Putin seja um conservador ou um apoiador dos valores aí democráticos ocidentais. Na verdade, Putin é um saudosista da antiga União Soviética. Foi ali do serviço secreto da KGB, a polícia secreta soviética, em sua carreira ali como militar e, obviamente, tem interesses que estão extremamente ligados à própria tradição ditatorial russa. Uma das alegações de Putin para ter invadido a Ucrânia, a ideia de que a OTAN estaria ali, digamos assim, tomando conta dos territórios ali de fronteira com a Rússia, na verdade, essa é uma argumentação completamente falaciosa. A OTAN não é uma aliança ofensiva, ela apenas defende os interesses dos países que fazem parte dela. Interessantemente, se o Putin se sentia tão ameaçado em relação à expansão da OTAN, por que não atacou qualquer um dos países da OTAN, que seriam essa tal ameaça às fronteiras russas? Não, ele resolveu atacar a Ucrânia, que não faz parte da OTAN e que não tinha condições de se defender. Aliás, só está sobrevivendo com a ajuda aí do Ocidente. O Putin declara que a Ucrânia, que historicamente é um estado mais antigo que o próprio estado russo, pertence à Rússia, que deve ser parte do território russo. Então, na verdade, as ideias de Putin mostram que ele é um revisionista histórico, uma pessoa interessada em conquistar territórios, e a fala dele lembra bastante a de Hitler, ali no final dos anos 30, quando ele promete o seguinte: não irei mais tentar conquistar a Europa depois que vocês, europeus, me derem o direito de invadir a região ali dos Sudetos, a região ali
ali naquela parte ali do que seria a antiga Tchecoslováquia, uma região com a população de origem alemã. Depois disso, não vou mais tentar conquistar nenhum pedaço de terra na Europa. Bom, acabou apaziguando ali, né, a situação e, na verdade, foi só por um breve momento. A gente viu depois, no ano seguinte, 1939, ele invadindo a Polônia. Hitler invade a Polônia e inicia ali a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ele estava blefando, obviamente que não teria interesse nenhum em parar de querer conquistar a Europa. Vladimir Putin é basicamente um ditador, um revisionista histórico e alguém que vai tentar sempre conquistar o máximo de poder e de territórios possível. Então, essa narrativa de que você não está sabendo a verdade sobre Putin, de que você precisa ouvir entrevistas como esta aí do Tucker Carlson, na verdade é só conversa para claque, para plateia, para cada um que segue a ideologia de esquerda, a ideologia de direita e que preferem fechar os olhos para a realidade e receber apenas narrativas. A história da guerra da Ucrânia é bem simples. Nós temos um agressor, que é Vladimir Putin, que invade um país soberano, que massacra a sua população civil, que comete crimes de guerra, crimes contra a humanidade e que precisa ser punido e parado antes que ele estenda essa situação para o resto da Europa e até do mundo. É importante que o mundo seja livre de ditadores como Vladimir Putin. Não adianta segurar narrativas e esquecer dos fatos, esquecer da realidade. Infelizmente, a entrevista do Tucker Carlson acabou mostrando isso. Esquerda e direita em todo o mundo acabam, no final das contas, apoiando e defendendo Vladimir Putin, quando isso não deveria ser o caso.